Jonathan Whitley, chefe da Sauber, soltou uma bomba que sacudiu o paddock. Ele disse que Gabriel Bortoleto tem a mesma paixão que Ayrton Senna. Sim, você ouviu certo. O dirigente comparou a chama que move o jovem brasileiro àquela que fez do tricampeão Ayrton Senna. Uma lenda eterna da Fórmula 1 é impossível não ficar arrepiado ao ouvir o nome de Bortoleto sendo citado na mesma frase que Senna. De um lado, o garoto que ainda está escrevendo suas primeiras páginas na categoria máxima. Do outro, o maior ídolo da história do automobilismo brasileiro. Um mito que transcendeu o esporte. Mas é aqui que a gente precisa parar e refletir. Será que essa comparação é justa? É saudável colocar sobre Gabriel Bortoleto o peso de carregar o legado de Ayrton Senna? Só existiu um Senna e nunca haverá outro igual. Mas isso não significa que não possamos estar diante de uma nova promessa capaz de devolver ao Brasil a esperança de brigar por vitórias e, quem sabe, títulos. No vídeo de hoje, vamos analisar em detalhes essa fala de Jonathan Whitley, entender o que ele viu em Bortoleto para lembrar Ayrton Senna e discutir se estamos presenciando o nascimento de um novo capítulo glorioso para o automobilismo brasileiro. Para entender o tamanho dessa comparação, precisamos olhar primeiro para quem falou isso. Jonathan Whitley não é um dirigente qualquer. Hoje, ele é chefe da Sauber, mas sua carreira o levou a trabalhar ao lado de grandes nomes, convivendo com campeões e estruturas vencedoras. É um homem que sabe identificar talento, postura e principalmente aquilo que não se vê só no cronômetro: a paixão pelo esporte. Foi exatamente isso que ele destacou em Gabriel Bortoleto. Whitley afirmou que o brasileiro tem uma paixão que o faz lembrar de Ayrton Senna, a mesma intensidade e o mesmo brilho nos olhos quando está envolvido com o carro, a equipe e a competição. Segundo ele, não se trata apenas de acelerar no limite, mas de viver a Fórmula 1 de corpo e alma, algo que Senna fazia como ninguém. Esse tipo de declaração pesa porque não é marketing, não é propaganda para agradar o público brasileiro. É a visão de alguém com autoridade, que acompanha de perto a evolução de Bortoleto dentro da estrutura da Sauber Audi. É a validação de que o jovem piloto não impressiona apenas pelo talento em pista, mas também pela dedicação fora dela, pelo empenho nos simuladores, pela forma como envolve os engenheiros e pelo comprometimento em cada detalhe. E é aqui que a comparação com Senna ganha força. Não é sobre números ou títulos, mas sobre a paixão visceral pelo automobilismo. Aquele traço que separa os bons pilotos dos grandes ídolos. Falar de Ayrton Senna é falar de algo muito maior do que apenas um piloto de Fórmula 1. Senna foi tricampeão mundial. Venceu corridas inesquecíveis, emocionou multidões e, acima de tudo, se tornou um ícone que transcendeu o esporte. Ele não representava apenas a velocidade. Representava coragem, determinação e amor pelo Brasil em cada volta, em cada vitória e até mesmo nas derrotas. Senna tinha uma aura que poucos atletas na história conseguiram alcançar. Dentro do carro, era um gênio, capaz de extrair o impossível, mesmo em condições adversas. Fora dele, carregava uma intensidade espiritual e emocional que tocava milhões de pessoas. Por isso, seu nome segue vivo até hoje, quase 3 décadas após sua partida em Imola, em 1994. Quando alguém como Jonathan Whitley diz que vê em Gabriel Bortoleto uma paixão parecida com a de Ayrton Senna, a comparação mexe com todos. Nós. Mas é importante reforçar: só existiu um Ayrton Senna e nunca haverá outro igual. Ele é um capítulo único da história do automobilismo e do Brasil. Isso não significa, no entanto, que não possamos enxergar reflexos de sua postura em novos talentos. O que Whitley quis dizer não é que Bortoleto será o novo Senna, mas que ele demonstra a mesma intensidade, a mesma chama interior que fazia de Senna alguém diferente de todos os outros. E aqui entra um ponto crucial. Não devemos colocar sobre os ombros de Gabriel Bortoleto a pressão de substituir um mito. Esse tipo de expectativa pode destruir carreiras. O que devemos fazer é celebrar o fato de que o Brasil, depois de anos de jejum, finalmente tem um piloto que desperta comparações com o maior de todos. Depois de anos de jejum, finalmente o Brasil tem novamente um nome que desperta esperança. Gabriel Bortoleto. Campeão da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024, com um desempenho sólido e dominante, ele mostrou ao mundo que não é apenas mais um piloto no grid das categorias de base. Sua ascensão rápida chamou a atenção de grandes equipes e abriu o caminho para chegar à Fórmula 1 como parte do projeto da Sauber Audi. O que impressiona em Bortoleto não é apenas a velocidade, é a maturidade muito acima da média para a idade. Ainda jovem, ele demonstra calma no rádio,
foco no trabalho com os engenheiros e capacidade de absorver conhecimento como uma esponja. Esses detalhes foram exatamente os que fizeram Jonathan Whitley enxergar nele a mesma paixão que Ayrton Senna tinha, mas ao mesmo tempo deixam claro que ele está construindo sua própria identidade. E é aqui que precisamos ter cuidado. Gabriel Bortoleto não deve ser tratado como o novo Ayrton Senna. Esse tipo de rótulo pode colocar uma pressão insustentável sobre um piloto que ainda está no início de sua trajetória. Ayrton Senna foi único, inigualável, e sua história pertence a um patamar que ninguém deve ser obrigado a repetir. O que o Brasil deve esperar de Bortoleto não é que ele seja outro Senna, mas que seja ele mesmo. O garoto que já conquistou títulos, que chegou à Fórmula 1 com talento e dedicação, e que tem potencial para escrever capítulos importantes para o automobilismo brasileiro. No fim das contas, Gabriel Bortoleto pode não ser Ayrton Senna, mas pode ser o Bortoleto que o Brasil tanto precisa. Quando Jonathan Whitley fala que Gabriel Bortoleto tem a mesma paixão que Ayrton Senna, ele não está dizendo que os dois são iguais. Essa é uma armadilha que muitos caem, tentar transformar qualquer jovem promissor em o novo Senna. A verdade é que Senna só existiu um e nunca haverá outro igual. O que Whitley destacou foi um aspecto específico, a paixão pelo automobilismo. Senna era obcecado pelo detalhe, incansável na busca pela perfeição, e transmitia essa chama a todos ao seu redor. E é justamente isso que ele vê em Bortoleto. Um jovem que não se contenta em apenas guiar rápido, mas que vive cada aspecto, da Fórmula 1, dos simuladores às reuniões com engenheiros, da preparação física ao envolvimento com a equipe. É claro que ainda existe um oceano de distância entre a lenda Ayrton Senna e o novato Gabriel Bortoleto. Senna já chegou à F1 como fenômeno e construiu um legado eterno. Bortoleto, por sua vez, está dando seus primeiros passos e ainda precisa provar muito dentro das pistas. Mas o paralelo é válido no ponto mais importante, a paixão incontrolável por vencer. É isso que faz os grandes se destacarem, mais do que estatísticas ou recordes. O fundamental é não transformar essa comparação em um peso desnecessário. Gabriel Bortoleto precisa ser Bortoleto, não Senna. Só assim ele poderá escrever uma história autêntica do seu jeito, sem carregar uma cruz impossível. O Brasil vive um jejum doloroso na Fórmula 1. Desde Ayrton Senna, passando por Barrichello e Felipe Massa, não tivemos mais um campeão ou mesmo alguém brigando constantemente pelas vitórias. A cada nova geração, a torcida espera encontrar um piloto capaz de devolver ao país o protagonismo que já foi nosso. É justamente nesse vazio que surge Gabriel Bortoleto. Jovem, talentoso e já reconhecido por um dirigente experiente como Jonathan Whitley, ele carrega consigo a esperança de um país inteiro. Mas aqui vai a verdade. Não precisamos que Bortoleto seja Ayrton Senna. Precisamos que ele seja o melhor Bortoleto que puder ser. O paralelo com Senna é bonito, emocionante, mas não pode se transformar em uma pressão insustentável. Senna foi único, irrepetível. O que o Brasil precisa agora é de uma nova história, escrita com autenticidade, e Bortoleto tem todas as ferramentas para isso. Talento, dedicação, maturidade e a tal paixão que lembra o tricampeão. Talvez ainda seja cedo para falar em títulos, mas não é cedo para afirmar. Gabriel Bortoleto é hoje a maior promessa do automobilismo brasileiro. E se o Brasil souber apoiá-lo, sem comparações sufocantes, podemos estar prestes a assistir ao nascimento de um novo ídolo. E eu quero saber de você. O Brasil finalmente encontrou em Bortoleto o herdeiro da paixão que Senna deixou? Ou ainda, é cedo demais para essa comparação? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no Paddock Explosivo e ativa o sininho, porque toda bomba da Fórmula 1 passa por aqui.